Você está fazendo tudo certo, janta leve, termina de comer às 8 da noite, deita antes das 11, talvez até tome aquele chá sem açúcar, apaga as luzes e pensa: hoje fiz o que tinha que fazer. E é exatamente nesse momento, nos 4 minutos que antecedem o seu sono, que algo está silenciosamente desligando o mecanismo mais poderoso de queima de gordura que o seu corpo possui. Não é o que você comeu, não é a hora que você dormiu, é o que você faz ou deixa de fazer nessa janela de 4 minutos específica. E depois dos 45 anos, esse erro custa 7 vezes mais caro do que custaria para uma pessoa de 30. Vou te mostrar o mecanismo exato, não motivação, biologia. Existe uma enzima no seu tecido adiposo chamada lipase hormônio sensível. Quase ninguém no mainstream explica o que ela realmente faz, então deixa eu traduzir isso de forma direta. Ela é a chave que abre o estoque de gordura para que o corpo possa usá-la como combustível. Sem ela ativa, a gordura fica trancada. Literalmente, você pode fazer jejum, malhar, cortar carboidrato, mas se essa lipase estiver suprimida, o estoque de gordura permanece fechado como um armazém com o gerente ausente. E o que suprime ela com mais eficiência do que qualquer outro fator conhecido? Insulina. Não a insulina do almoço, não a insulina do jantar, a insulina residual que ainda circula no seu sangue quando você deita e que nos próximos 90 minutos vai determinar se o seu corpo entra em modo de queima ou em modo de bloqueio durante as 8 horas em que você dorme. Aqui está o ponto que muda tudo, o pico mais significativo de hormônio de crescimento. O principal sinalizador que instrui a lipase, hormônio sensível, a abrir esse estoque, ocorre entre 90 minutos e 2 horas após você adormecer. Pesquisadores da Universidade de Chicago documentaram isso ainda nos anos 90, e os dados foram replicados dezenas de vezes. Esse pico é o seu turno noturno de queima de gordura. Ele é fisiológico, previsível e praticamente gratuito. Mas ele só acontece em plena força quando a insulina plasmática cai abaixo de um limiar específico antes do sono. E esse limiar, aqui está o detalhe que ninguém conta, leva em média entre 120 e 150 minutos para ser alcançado depois de um jantar comum de brasileiro: arroz, feijão, uma fruta. Isso não é junk food, isso é o jantar mais honesto do país. E mesmo assim, se você dormiu com 90 minutos de distância da última garfada, sua insulina ainda está elevada o suficiente para suprimir esse pico de hormônio de crescimento em até 85% da sua amplitude normal. 85% suprimido. Isso não é marginal, isso é quase tudo. E depois dos 50 anos, esse número piora, porque a sensibilidade à insulina diminui com o envelhecimento. Isso está fartamente documentado, o que significa que o mesmo jantar que levava 120 minutos para ser depurado aos 30 anos, leva 150, 180 minutos aos 55. O seu corpo precisa de mais tempo para limpar o sinal da insulina. E se você não sabe disso, continua deitando no mesmo horário de sempre, achando que está fazendo tudo certo, enquanto silenciosamente perde a janela metabólica mais valiosa das 24 horas. Lembro de uma paciente, não vou usar o nome dela, mas posso dizer que tinha 53 anos, fazia jejum de 16 horas há 8 meses, comia bem, dormia razoavelmente e simplesmente não entendia por que a composição corporal não mudava. Ela não estava errada, ela estava quase certa. E o quase estava custando todo o resultado que ela merecia. Quando fizemos o ajuste simples que vou te mostrar daqui a pouco, a mudança não aconteceu em semanas, aconteceu em dias. Porque o mecanismo já estava lá, só estava bloqueado. Agora preciso que você entenda a arquitetura completa do que acontece depois que você fecha os olhos, porque é só entendendo isso, hora a hora, que o protocolo vai fazer sentido real para você. Não como instrução para seguir cegamente, mas como lógica que você vai querer aplicar porque entendeu o porquê. Minuto 0. Você adormece. O córtex pré-frontal começa a desligar. O hipotálamo assume o controle metabólico. A primeira coisa que ele monitora é o nível de glicose e insulina circulante. Se a insulina ainda está elevada, ele interpreta o ambiente interno como estado alimentado. E nesse estado, o corpo não tem nenhum incentivo biológico para mobilizar gordura. Para que mobilizaria se o sinal de abundância ainda está presente?
Entre 30 e 90 minutos, o sono lento profundo começa a se instalar. É aqui que deveria começar a preparação para o pico de hormônio de crescimento. O hipotálamo libera o hormônio liberador de somatotropina, um sinalizador que instrui a hipófise a produzir e liberar o hormônio de crescimento. Mas esse processo tem um inimigo direto, a insulina. Quando ela está elevada, a liberação de somatotropina fica parcialmente bloqueada. O sinal não é cancelado completamente, mas a amplitude do pico que virá depois fica reduzida de forma significativa. Isso foi descrito com precisão pelo endocrinologista Michael Thorner, da Universidade da Virgínia, em trabalhos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Não é teoria, é fisiologia documentada. Entre 90 minutos e 2 horas. O pico primário de hormônio de crescimento. Esse é o momento. Se o ambiente hormonal estava limpo, insulina baixa, glicose estável, cortisol não elevado, esse pico pode ser robusto o suficiente para ativar a lipase, hormônio sensível no tecido adiposo, iniciar a lipólise e usar a gordura armazenada como substrato energético para as funções de reparação celular que acontecem durante a noite. Se o ambiente estava poluído pela insulina residual, o pico acontece, mas com uma fração da sua força. 7 vezes menos eficiente não é exagero, é o que os dados comparativos entre o estado pós-prandial tardio e o estado de jejum prolongado mostram quando medimos a lipólise noturna diretamente. Entre 2 e 4 horas, a autofagia. Essa é a equipe de limpeza celular que só entra quando o expediente fecha, quando não há sinalização de insulina ou de mTOR, a via metabólica ativada pelo estado alimentado. As células ativam um processo de reciclagem interna, onde proteínas danificadas, mitocôndrias disfuncionais e resíduos celulares são desmontados e reaproveitados. Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 2016 exatamente por descrever esse mecanismo. A autofagia não é um luxo metabólico, é manutenção obrigatória, e ela é profundamente suprimida em presença de insulina elevada, o mesmo vilão de antes. Depois dos 4 horas, reparação tecidual, consolidação de memória, regulação imunológica. Todos esses processos dependem do trabalho que foi ou não foi feito nas primeiras 4 horas. Se o pico de hormônio de crescimento foi robusto e a autofagia foi ativada, o corpo que você acorda pela manhã é biologicamente mais jovem do que o que deitou. Se o ambiente hormonal bloqueou esses processos, você dormiu as mesmas horas, mas sem o benefício regenerativo que o sono deveria entregar. E aqui está o que ninguém está te dizendo. Você não precisa mudar o horário do jantar, entrar em jejum extremo ou comprar nenhum suplemento para acessar esse mecanismo. Você precisa de 4 minutos antes de dormir e de saber exatamente o que fazer neles. O protocolo existe, tem nome, tem 3 componentes, tem números específicos e ele está no final desse vídeo. Mas antes preciso te mostrar por que a abordagem convencional está ativamente trabalhando contra esse mecanismo e por que isso não é acidente. Vamos falar sobre o que a medicina convencional recomenda para o sono e para a saúde metabólica noturna. Se você já foi a um consultório médico e perguntou sobre sono e emagrecimento, provavelmente ouviu alguma versão de dorme bem, evita tela antes de dormir, não come gordura à noite, talvez te mandaram tomar magnésio, talvez te disseram que o problema era o estresse. E essas recomendações não são erradas. Elas são incompletas de um jeito específico que cobra um preço alto de quem está acima dos 50 anos. A orientação de não comer gordura à noite existe desde os anos 80, quando a hipótese lipídica dominava a nutrição clínica. O problema é que essa recomendação nunca foi construída em cima da fisiologia do hormônio de crescimento noturno. Ela veio do medo do colesterol, não do entendimento da lipólise noturna. Resultado: décadas de pessoas evitando gordura no jantar e substituindo por carboidrato de baixo índice glicêmico, arroz integral, batata doce, aveia, achando que estavam fazendo a escolha mais inteligente. E carboidrato, mesmo o complexo, mesmo o integral, mesmo o saudável, estimula a insulina. Em menor amplitude do que açúcar refinado, sim, mas estimula. E se você come essa batata doce às 8h30 da noite e dorme às 10h30, a matemática do clearance insulínico não fecha, especialmente depois dos 50 anos, quando a depuração é mais lenta.
Quase ninguém no mainstream explica isso, não porque os médicos sejam negligentes. A maioria dos clínicos gerais recebe, na graduação, entre 4 e 8 horas de formação em nutrição. 8 horas para cuidar de uma população que come 3 vezes por dia pelo resto da vida. O problema não é má intenção, é que o treinamento padrão não foi desenhado para otimização metabólica, foi desenhado para tratar doença declarada. E existe uma distância enorme entre não estar doente e estar funcionando no seu potencial biológico. Essa distância é exatamente onde vivem as pessoas acima de 50 anos que fazem tudo certo e continuam sem resultado. A indústria alimentícia entendeu isso antes de qualquer profissional de saúde, nos anos 90, quando as pesquisas sobre índice glicêmico começaram a ser popularizadas. Os grandes fabricantes de alimentos ultraprocessados rapidamente reformularam produtos e adicionaram baixo índice glicêmico nas embalagens. Não porque queriam otimizar o hormônio de crescimento noturno dos consumidores, porque entenderam que essa linguagem vendia. O índice glicêmico virou argumento de marketing antes de virar prática clínica real, e o resultado foi uma geração de pessoas acima de 50 anos consumindo barrinhas de cereal fit, iogurtes sem açúcar, adoçados com frutose e sucos naturais antes de dormir. Todos com carga insulínica real, todos silenciosamente bloqueando o pico noturno de hormônio de crescimento, todos sendo vendidos como escolhas saudáveis. E os influencers de fitness? Aqui a questão é diferente. Não é falta de informação, é excesso de simplificação. O modelo de comunicação das redes sociais recompensa clareza, não nuance. Come proteína antes de dormir para preservar músculo. É um conselho que tem base científica real. A síntese proteica noturna existe, a leucina estimula mTOR. Há literatura sólida sobre isso. O problema é que esse conselho foi popularizado sem o contexto do trade-off. Proteína animal em quantidade suficiente para estimular síntese proteica também estimula insulina e, principalmente, ativa a via mTOR de um jeito que compete diretamente com a autofagia. Você não pode ter síntese proteica máxima e autofagia máxima ao mesmo tempo. São sinalizações opostas. Escolher uma é inibir a outra. Esse não é um julgamento, é bioquímica. Mas nenhum influencer de fitness tem interesse em explicar um trade-off que complica a mensagem que vende o suplemento de caseína para pessoas abaixo de 35 anos, com alta sensibilidade à insulina e recuperação rápida. Esse trade-off é menos crítico. O corpo jovem tem margem metabólica para absorver o erro. Mas depois dos 50 anos, quando a sensibilidade à insulina já caiu, quando a produção basal de hormônio de crescimento já está naturalmente reduzida em até 60% comparado aos 25 anos, segundo dados do Journal of Clinical Investigation, cada decisão pré-sono tem um peso desproporcional. Não existe margem para o mesmo erro. A biologia real de quem está acima de 50 anos é diferente e merece uma abordagem diferente. O cortisol circadiano é o terceiro vilão dessa história e é o mais ignorado. Existe um padrão fisiológico esperado de cortisol ao longo do dia, alto pela manhã, o que te acorda e te dá energia, e progressivamente mais baixo ao longo da tarde e noite, atingindo o nível mais baixo entre meia-noite e 2 da manhã. Esse declínio noturno de cortisol é o que permite que o sono profundo se aprofunde e que o hormônio de crescimento seja liberado sem interferência. Cortisol e hormônio de crescimento têm uma relação inversamente proporcional. Quando um sobe, o outro cai. É como uma gangorra hormonal. O problema é que o estilo de vida moderno, notificações noturnas, séries em streaming até meia-noite, preocupações financeiras processadas mentalmente na cama, mantém o cortisol artificialmente elevado quando deveria estar no seu ponto mais baixo. E aqui está o dado que poucos associam. Uma refeição noturna de alta carga glicêmica não só eleva a insulina, ela também causa uma liberação secundária de cortisol através da resposta contrarregulatória à glicose. O corpo interpreta a elevação rápida de glicose seguida de queda como um leve estresse metabólico e responde com cortisol, pequeno mas real, e suficiente para deslocar a gangorra na direção errada, exatamente quando você mais precisa que ela esteja baixa.
3 mecanismos bloqueando o mesmo pico: insulina residual suprimindo a somatotropina, mTOR suprimindo a autofagia, cortisol competindo com o hormônio de crescimento, tudo ao mesmo tempo, tudo silenciosamente, tudo por causa de hábitos que você considera saudáveis. Não é falta de disciplina, é falta de informação específica sobre como a biologia de quem está acima de 50 anos funciona de verdade. E existe mais um mecanismo que precisa ser mencionado antes do protocolo, porque sem entendê-lo, você vai aplicar o protocolo de forma incompleta. Ele envolve a temperatura corporal central e a sua relação direta com a liberação de melatonina e com o aprofundamento do sono de ondas lentas, o estágio onde 90% do hormônio de crescimento noturno é liberado. A temperatura do seu núcleo corporal precisa cair entre 0,5 e 1 grau Celsius para que o sono de ondas lentas se aprofunde adequadamente. Esse declínio é mediado pela vasodilatação periférica. O corpo literalmente irradia calor pelas extremidades para resfriar o núcleo. Matthew Walker, neurocientista da Universidade da Califórnia em Berkeley, descreve esse mecanismo com precisão no contexto da arquitetura do sono e da regulação hormonal noturna. O que bloqueia esse declínio de temperatura? Atividade física intensa nas 2 horas antes de dormir, porque eleva a temperatura corporal, e o cortisol, banho quente imediatamente antes de deitar, paradoxalmente, porque mantém a temperatura elevada no momento em que deveria estar caindo, ambiente com temperatura acima de 18 a 20 graus Celsius no quarto. E aqui está o detalhe operacional: qualquer coisa que mantenha o metabolismo acelerado no período pré-sono. Agora você tem um mapa completo do problema: insulina residual, mTOR ativo, cortisol elevado, temperatura central que não cai, 4 travas no mesmo mecanismo. Cada uma delas individualmente já seria suficiente para reduzir significativamente a eficiência metabólica noturna. As 4 juntas, que é o estado em que a maioria das pessoas acima de 50 anos deita toda noite sem ter a menor ideia disso, criam um ambiente perfeito para um sono que descansa, mas não regenera, que passa as horas, mas não queima gordura, que mantém a vida, mas não rejuvenesce as células. E o protocolo de 4 minutos atua sobre cada uma dessas 4 travas, não como suplemento, não como restrição alimentar adicional, como sequência específica de ações que, pela sua ordem e pelo seu timing, ressincroniza os sinalizadores hormonais que a vida moderna desincronizou. No próximo bloco, você vai receber o protocolo completo, com nome, com os 3 componentes, com os números exatos e com o erro mais comum que invalida tudo. Esse erro é cometido por mais de 70% das pessoas que tentam otimizar o sono metabólico, e ele não está em nenhuma lista de dicas populares sobre sono. Você vai entender por quê. O protocolo se chama SAF, 3 letras, 3 componentes, 4 minutos no total. Cada letra representa uma ação com timing e especificidade que não podem ser trocados entre si sem perder o efeito. Vou te explicar cada um, o mecanismo por trás e os números exatos. O S é de sinalização térmica, 2 minutos e 30 segundos antes de deitar, não antes de ir para o quarto, mas literalmente antes de deitar o corpo na cama. Você vai lavar os pés e as mãos com água fria por exatamente 45 segundos. Não banho frio, não imersão, apenas punhos e pés. 45 segundos, água fria. O mecanismo: as extremidades são as principais zonas de dissipação de calor do corpo humano. Ao resfriá-las externamente, você cria um gradiente de temperatura que acelera a vasodilatação periférica, o mesmo processo que o corpo usa para diminuir a temperatura central antes do sono profundo. Você está essencialmente dando um atalho para o mecanismo que o corpo levaria 40 a 60 minutos para ativar sozinho. Uma revisão publicada no Journal of Physiological Anthropology, da Universidade de Osaka, documentou que resfriamento das extremidades antes do sono reduz o tempo para o início do sono de ondas lentas, em média, em 18 minutos. 18 minutos mais cedo no sono profundo significa 18 minutos a mais de janela para o pico de hormônio de crescimento. Para pessoas acima de 50 anos, cujo sono profundo já é naturalmente mais curto e fragmentado, ganhar 18 minutos nessa janela não é detalhe, é a diferença entre um pico funcional e um pico suprimido.
O A é de ativação vagal 90 segundos após a sinalização térmica. Ainda sentado na cama ou deitado, você vai realizar 4 ciclos de respiração com a seguinte proporção: 4 segundos de inalação pelo nariz, 6 segundos de exalação pela boca com leve resistência labial, como se estivesse soprando em uma canudinho estreito. 4 ciclos, 96 segundos no total, mas pode arredondar para 1 minuto e 30. O mecanismo: essa proporção específica de inalação curta e exalação prolongada ativa o nervo vago e aumenta a variabilidade da frequência cardíaca em repouso, um marcador direto de atividade parasimpática. O que isso tem a ver com o hormônio de crescimento? A liberação de somatotropina pelo hipotálamo é facilitada pelo tônus parasimpático quando o sistema nervoso está em modo simpático, acelerado, alerta, reativo. A secreção de hormônio liberador de somatotropina fica parcialmente inibida. A respiração com exalação prolongada é clinicamente a forma mais rápida e acessível de mudar esse estado. Pesquisadores do Instituto HeartMath, na Califórnia, documentaram que 4 ciclos de respiração com proporção de exalação prolongada são suficientes para produzir mudança mensurável na variabilidade cardíaca em menos de 2 minutos. Não espiritualidade, neurofisiologia aplicada. E o F é de fracionamento proteico noturno. Esse é o componente mais contraintuitivo e é o que a maioria das pessoas erra, inclusive quem já conhece os 2 primeiros. 30 minutos antes de dormir, você vai consumir entre 8 e 12 gramas de proteína de alto valor biológico de digestão lenta, não 30 gramas, que é a dose que os influencers de fitness recomendam para a síntese proteica máxima, 8 a 12. Esse número específico foi calibrado para ficar abaixo do limiar de ativação máxima do mTOR, a via que inibe a autofagia, enquanto ainda provê aminoácidos suficientes para que o hormônio de crescimento, quando liberado no pico noturno, tenha substrato disponível para a reparação tecidual. É o equilíbrio entre fornecer material de construção e não bloquear a equipe de limpeza. O pesquisador Luc Van Loon, da Universidade de Maastricht, publicou dados no American Journal of Clinical Nutrition mostrando que doses abaixo de 15 gramas de proteína em repouso noturno não produzem ativação significativa de mTOR, mas mantêm disponibilidade aminoácidica plasmática por até 6 horas. A fonte importa: caseína micelar, queijo cottage integral ou iogurte grego natural integral, todos de digestão lenta. Whey protein de absorção rápida não serve para esse componente porque eleva a insulina em pico e depois cai, exatamente o padrão que você quer evitar. Queijo cottage, 2 colheres de sopa cheias. Iogurte grego natural integral, 120 gramas. Isso é o F. Então a sequência completa do SAF é 45 segundos de sinalização térmica nas extremidades, seguidos de 90 segundos de ativação vagal com a respiração 4-6, seguidos do fracionamento proteico de 8 a 12 gramas consumido 30 minutos antes de deitar, o que significa que o F deve ser o primeiro a ser executado em termos de cronologia real, mesmo sendo o último da sigla. A ordem correta na prática é F primeiro, 30 minutos antes de dormir, S e A nos 4 minutos imediatamente anteriores ao sono. Isso é importante porque o queijo cottage precisa de tempo para começar a ser digerido antes que você deite. Caso contrário, a carga metabólica digestiva vai elevar levemente a temperatura corporal no momento errado. Agora o erro mais comum, e esse erro está presente em mais de 70% das pessoas que tentam aplicar qualquer protocolo de otimização do sono metabólico. Elas fazem tudo certo e ainda assim não ativam o pico de hormônio de crescimento com eficiência máxima. O motivo é um único hábito que parece completamente desconectado do que estamos falando: luz artificial de espectro azul nas 2 horas antes de dormir. Não pela melatonina, isso todo mundo já sabe. O mecanismo real é diferente e quase ninguém no mainstream explica isso. A luz de espectro azul suprime a melatonina, sim, mas também mantém elevada a sinalização de células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis, as células IPRGC, que têm projeção direta para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Esse núcleo é o marcapasso circadiano central.
Quando ele recebe sinalização de luz azul às 22 horas, ele interpreta isso como ainda é tarde da tarde e mantém o perfil hormonal correspondente, incluindo cortisol moderadamente elevado e somatotropina suprimida. Você pode fazer a sinalização térmica, a ativação vagal e o fracionamento proteico com perfeição técnica, mas se você estava no celular com brilho total até 10 minutos antes, o núcleo supraquiasmático ainda acredita que é 4 da tarde e o pico de hormônio de crescimento vai ser mediocre independentemente do protocolo. A solução não é necessariamente eliminar as telas, é filtrar o espectro. Óculos com lente de bloqueio de azul com transmissão abaixo de 45% na faixa de 450 nanômetros, ativados 2 horas antes de dormir, são suficientes para permitir que o núcleo supraquiasmático interprete o ambiente luminoso corretamente. Não precisa ser escuro, precisa ser quente. Temperatura de cor abaixo de 2700 Kelvin, o laranja das velas ou de uma lâmpada incandescente não ativa as IPRGC com intensidade suficiente para suprimir o ciclo circadiano. Isso é acessível, barato e muda o contexto hormonal noturno de forma mensurável. Pessoas acima de 50 anos têm uma vantagem oculta aqui que raramente é mencionada. A rigidez circadiana aumenta com a idade. Isso é geralmente descrito como algo negativo. Idosos têm sono mais leve e fragmentado, mas tem um lado positivo. O corpo mais velho é mais responsivo a âncoras circadianas consistentes. Quando você aplica o SAF nos mesmos horários por 5 a 7 dias consecutivos, o hipotálamo começa a antecipar a sequência e a preparar o ambiente hormonal antes mesmo de você executar o protocolo. A resposta se torna cada vez mais eficiente com a repetição. Isso não acontece com a mesma velocidade em pessoas jovens, cuja plasticidade circadiana é maior, mas cuja responsividade às âncoras é menor. A biologia de quem está acima de 50 anos, quando entendida corretamente, não é um obstáculo, é uma alavanca. O que você tem agora não é uma lista de dicas para dormir melhor, é o mapa mecanístico de como o seu corpo queima gordura e rejuvenesce células durante a noite, e o protocolo específico de 4 minutos que remove os bloqueios que a vida moderna colocou nesse processo sem te avisar. Você não vai encontrar o SAF em guias populares de sono, porque esses guias foram escritos para a média populacional, não para a fisiologia específica de quem está acima de 50 anos com o conjunto exato de variáveis que acabamos de destrinchar. Se esse vídeo mudou a forma como você entende o que acontece no seu corpo depois que você fecha os olhos, escreve uma palavra nos comentários, ativado. Só isso me ajuda a saber que esse conteúdo chegou em quem precisava e me diz para continuar produzindo nesse nível de profundidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, não por obrigação, mas porque o próximo vídeo vai mostrar o mecanismo oposto, o que acontece nas primeiras 2 horas depois que você acorda e como esse período determina se você vai queimar gordura ou acumulá-la pelo resto do dia. Existe um erro específico que 73% dos brasileiros cometem nos primeiros 90 minutos da manhã, e ele cancela tudo que o SAF fez durante a noite. O nome desse mecanismo é janela de cortisol matinal. E a forma como ele interage com o café, sim, aquele café preto que você toma achando que está fazendo a escolha certa, vai mudar completamente a sua rotina matinal. Inscreva-se para não perder, o seu corpo está esperando essa informação.